E aí galera, tudo bom? Sou o professor Fabrício Queiroz. Estou aqui trazendo para vocês as exceções, à regra do octeto. Pois nós sabemos que a regra do octeto ele nos informa que um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada eletrônica, mais externa, ou 2 elétrons quando ele possui apenas a camada K, que no caso que é o que nós conhecemos do gás hélio, o gás hélio e o gás hidrogênio. No caso, o gás hélio, se a gente fizesse a distribuição eletrônica do gás hélio, como ele tem 2 de número atômico, ele ficaria 1s2. Como ele só tem o subnível S e a primeira camada, que é a camada K, então ele é estável com 2 elétrons na camada de valência. E o hidrogênio, como ele tem 1, ele vai ter somente 1s1. Ele só tem a camada K e só um elétron. Por isso que ele tende a receber elétrons e ficar estável somente com um elétron. Então, ambos são estáveis com 2 elétrons na camada de valência. Por isso é a exceção à regra do octeto. Bom, mas nós temos a exceção à regra do octeto, no caso desses dois aqui, ele vai ficar igual ao gás hélio, que é um gás nobre, é um gás estável. Os outros tendem a ficar igual um gás nobre, que é com 8 elétrons na camada de valência. Só que nós temos elementos que fazem exceções. E uma dessas exceções é o que nós vamos chamar de expansão. Desculpa, no caso, vou começar com contração do octeto. Contração do octeto. Bom, quais vão fazer essa parte da contração do octeto? Bom, o que eu vou analisar aqui referente à contração do octeto? Nós temos elementos que são estáveis, contração. Então, contração, contrair, vai ser menos, menos de 8 elétrons. Menos de 8 elétrons, apresentando aqui. Então, nós temos, primeiramente, o elemento boro. O elemento boro, se a gente for analisar na tabela periódica, ele é da família 3A, do grupo 13, e ele tem 5 elétrons na camada de valência. Se a gente, 5 elétrons distribuídos, pelo seu átomo, nas suas órbitas, na eletrosfera, mas ele vai ter 3 elétrons na camada de valência. E no caso, ele vai fazer estabilidade com 3 elétrons. Por isso que o boro, quando a gente olha na tabela periódica, o boro ele é classificado como um ametal. Ele não vai doar, ele vai receber elétrons. Então, no caso, o boro ele vai fazer uma contração. Então, no caso, o boro ele tem número atômico 5. Se a gente faz a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p1. Então, ele só apresenta 3 elétrons na camada de valência. E nesse caso, como exceção, ele não vai doar, e sim ele vai compartilhar elétrons, ele vai fazer uma ligação covalente. Ele é uma exceção, principalmente quando o boro ele tende a formar o composto, no caso, o BF3. Então, eu vou ter o boro ligado a um flúor, ligado a outro flúor, ligado a outro flúor, que eu vou ter. Então, nesse caso, o boro ele vai ser uma contração do octeto. Ele vai estabilizar com 1, 2, 3 ligações. Ele vai fazer 3 ligações. Então, ele vai estabilizar com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. E não com 8 elétrons. Outro exemplo que nós temos é o berílio. O berílio também realiza contração do octeto. O berílio, seu número atômico é 4. Se fizermos a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, acabou. Ele tem na segunda camada 2 elétrons na camada de valência. Se a gente olhar aquela regra geral, ele teria que ser o quê? Um metal doador de elétrons. Só porque nesse caso, ele é um metal, mas não vai ser doador de elétrons. Ele vai ser receptor de elétrons, ele vai compartilhar, ele vai fazer uma ligação covalente. Ligação covalente. No caso, o berílio,
o berílio quando ele liga com flúor. Olha lá, eu vou ter o berílio com 2 elétrons com flúor. No caso, se a gente analisar, ó, um elétron do flúor, um do berílio, um do flúor, um do berílio. Total de 4 elétrons na camada de valência. Então ele vai estabilizar com 4 elétrons na camada de valência. Nós temos também outro elemento especial que vai realizar uma contração do octeto, que é o alumínio. Isso aqui é algo novo, ó, né? O alumínio. Porque o alumínio ele tem 13 elétrons. Se a gente faz a distribuição eletrônica do alumínio, no caso, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ó, 3p1. 3p1. Olha lá, ele vai ter 3 elétrons na camada de valência. Ele vai ser doador. Só que o que acontece? Quando o alumínio é ligado com o cloro, ele não vai fazer ligação iônica, e sim uma ligação covalente. Então ele vai compartilhar. E quando ele compartilha, nesse caso o alumínio, que ele tem 1, 2, 3, com o cloro, olha lá, com o cloro, então ele vai realizar, no caso, a ligação covalente, e ele vai tender a estabilizar com 6 elétrons. Isso é exceção, só quando ele liga com o cloro. Então ele vai estabilizar com 6 elétrons. Isso é uma característica que tem do alumínio em acontecer. Ok? Bom, outro exemplo que nós vamos ver é da expansão do octeto. O que acontece? A expansão do octeto, né? Então nós temos a expansão do octeto. A expansão do octeto, ele já fala, expandir é mais. Então ele vai ser o quê? Mais de 8 elétrons. Mais de 8 elétrons. E isso acontece muito com fósforo, com enxofre, né, que tende a realizar expansão do octeto. Principalmente o enxofre, né? O enxofre, ao ele ligar com SO3, ó, formando trióxido de enxofre, ele vai realizar uma expansão do octeto. Então, no caso, o enxofre, ó, ele vai fazer a expansão do octeto, ele vai estabilizar com um total de 12 elétrons. Então, ó, ele vai ligar dupla O, dupla O, dupla O. Então, ele, no caso aqui, ó, dupla O, ele vai fazer a expansão do octeto. Ó, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então ele vai ter, ó, 12 elétrons na camada de valência. Então o enxofre ele realiza a expansão do octeto. Ele vai ter essa capacidade de expansão do octeto. Ok? Porque ele vai tender a fazer as 6 ligações químicas. Então o enxofre é um que faz parte da expansão do octeto. Outro que nós temos, o fósforo, ó, principalmente no PCl5, que é o mais comum em cobranças de prova. O fósforo tem 5 elétrons. 5 elétrons, elemento central, ele faz mais ligações, elemento central. No caso do fósforo, olha lá, ele vai fazer a ligação, ó, 1, 2, tem, ó, 3, 4, 5, ó, com o cloro. Se a gente for contar, ó, cada extremidade dessa ligação simples é um elétron. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele estabilizou com 10 elétrons. Então, ele faz expansão do octeto. Nós temos também o iodo, que pode realizar também, no caso, ó, o ICl7. O ICl7, então, o iodo pode fazer. Ah, eu tenho um xenônio, ó, F6, no caso, né? Então, eu tenho expansões do octeto realizadas entre esses compostos. Beleza? O xenônio e o iodo podem realizar. Então, eles fazem a expansão do octeto. Ok? E eu tenho elementos que são estáveis com números ímpares.
de elétrons. Né? Elementos também vão ser estáveis com números ímpares. Então, estáveis com número ímpar. Quem é estável com número ímpar de elétrons? No caso, nós temos um elemento bastante importante, né, que nós temos, né, que é o monóxido de nitrogênio, o NO, monóxido de nitrogênio. O monóxido de nitrogênio, ele vai tender a fazer isso daí. No caso, o nitrogênio ele tem 5 elétrons na camada de valência, e o oxigênio tem 6. Se eu for analisar, olha lá, o nitrogênio ele tem 1, 2, 3, 4, 5. O oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bolinha em xizinho só para diferenciar. No caso, ele vai fazer o compartilhamento. Ó. 7, 8. Tenho 8 elétrons no oxigênio e só 7 no nitrogênio. Nesse exemplo aqui, dos óxidos, né, do óxido, que eu tenho aqui monóxido de nitrogênio, né, deste óxido aqui, nesse caso desse monóxido, eu vou ter uma estabilidade com 7, outro com 8, que é uma característica que eu tenho dessa composição aqui. Então, eu vou ter uma estabilidade com número ímpar. Beleza? Então, fica aí as exceções para vocês e bons estudos. E até mais.